Olá, é, nós vamos continuar falando aí sobre a questão do renascimento urbano, comercial, na, no finalzinho da Idade Média, né? A autonomia administrativa das comunas, né? E as comunas, eu me refiro às cidades livres, né? Medievais, consolidada no século XII, né? A partir de 1200, 1100 e pouco, 1200, tinha como principal objetivo o fortalecimento do sistema defensivo da cidade. Era dever de cada morador contribuir de acordo com seus ganhos para a construção e a conservação das muralhas da cidade. Então, a segurança, né, vinha em primeiro lugar. Então, esse tributo ou imposto, pago em benefício do bem comum, substituiu os tributos arbitrários fixados pelo senhor feudal, os quais eram utilizados em benefício próprio, né? Então, assim, brincando é o IPTU, né? Os cidadãos começam a pagar impostos para o próprio benefício, né? O benefício da comuna, da cidade livre. Aqui nós temos um exemplo. Na Itália, né, temos muitas cidades medievais preservadas até hoje. E no caso deste exemplo, era uma pequena cidade que servia como linha de defesa, né? Florença e Siena eram cidades ricas, né, lá na Itália, que brigavam, né, entre si, e, e essa pequena cidadezinha era uma espécie de fortaleza, né, entre as duas cidades. Bem, os impostos, então, destinavam-se à construção de mercados, né, de embarcadouros, né, onde tinha os portos e tal, de pontes, de igrejas e de paróquias, né? Então, destinava-se também a disciplinar o exercício do artesanato e a controlar o suprimento de gêneros. Então, aos poucos, aquelas cidades que mais pareciam fortalezas, agora vão se desenvolvendo, vão crescendo, né? Vai se dinamizando. Aqui nós temos o exemplo da França, né? Na França também tem belíssimas cidades medievais, muitas conservadas. Então, a evolução das cidades rompeu lentamente a estrutura feudal, criando um clima propício ao florescimento cultural, ao aparecimento dos estados modernos e das nacionalidades, que a gente vai estudar mais para frente, né? Então, a partir das cidades, nós vamos estudar o renascimento, a formação dos estados modernos, né? Como é que surgiu Portugal, como que surgiu a Espanha, a França, a Inglaterra, né? Então, tudo isso a gente vai estudar, mas por enquanto é uma transformação lenta, né? Os feudos vão perdendo importância, as cidades, o comércio vão ganhando importância e a Europa está se transformando. As cidades medievais, aqui no caso da Alemanha, têm suas características próprias, né? Principalmente na arquitetura. Né? Enquanto que na Itália, na França, prevalece muito, por exemplo, a pedra, na Alemanha, a madeira. Né? Mas assim, as muralhas, de qualquer forma, são todas de pedra. Né? Mas as casas, né, na Alemanha são mais de madeira. Vale ressaltar que, apesar de todas as mudanças ocorridas, ser comerciante naquela época não era fácil. Existiam vários obstáculos que dificultavam, né, de sobremaneira as trocas comerciais. Então, havia muitas dificuldades, né? E um dos exemplos aqui, uma das dificuldades
era que as cidades medievais eram imundas, né? Volta e meia, pestes atacavam as cidades medievais. A mais famosa de todas, a mais conhecida, a peste negra, mas não foi a única, né? Se a gente for ver relatos, né? Muitas vezes as fezes, o lixo, era jogado ao lado das muralhas, né? As ruas não eram limpas, o lixo se acumulava. Então, a gente pode ver, se você pegar Londres, né, esses grandes centros, né, aqui no caso a Inglaterra, né, o, a invasão dos normandos, né, o último povo a invadir a Inglaterra foram os normandos, os vikings, né, e as muralhas aí para tentar defender desses povos. Então, cidades como Londres, né, grandes cidades na época, vítimas de doenças, de epidemias. Bem, os caminhos e as vias de comunicação eram poucos. Então, olha aqui um outro problema, né, para o comércio, né, as comunicações, né? Então, as estradas eram precárias e infestadas de ladrões. Então, o famoso clássico do Robin Hood, né? Havia muitos ladrões, né, pela Europa inteira. Inclusive, muitos burgueses, né, eles começam a se unir ao rei para criar exércitos, né, para combater esses ladrões. Bem, a multiplicidade de leis, impostos, moedas, unidades de peso e de medida também dificultavam as trocas comerciais, né? Então, não vamos se perder, né? Então, havia muitas doenças, havia estradas precárias e também agora, né? Cada cidade, né? Tinha e cada feudo também, né? Tinha leis, impostos, moedas, unidades de peso. Até a unidade de peso era diferente, né? A maneira como se pesava, né? E de medida, né? Até hoje, se você pegar Brasil, Estados Unidos, existe uma diferença aí, né? De como lá é tantos pés, né? Aqui é tantos metros e tal. Então, cada feudo assemelhava-se a uma entidade autônoma. Repito, né? Ainda não havia uma noção clara, né, dos estados como a gente conhece hoje, né? Portugal, Espanha, né? Então, além disso, a existência de uma grande variedade de moedas utilizadas nos feudos provocava uma certa desordem monetária, né? Então, repare que são várias dificuldades que atrapalhavam o comércio, mas mesmo assim, né, tudo isso vai sendo superado aos poucos, lentamente, né, marcando o fim da Idade Média. Né? Aqui nós temos as cidades medievais da Espanha, né? Toledo, que já foi capital da Espanha. Então, uma das cidades medievais, belíssimas cidades medievais que tem na Espanha. Bem, então, além dos problemas citados, né, os burgueses enfrentavam a igreja. Então, e agora mais de questão ideológica, né, que tinha uma visão muito diferente da visão burguesa no que diz respeito ao mundo dos negócios, né? Então, a gente vai ver no próximo vídeo, a continuação desse slide, é a questão da usura, né? De emprestar dinheiro a juros. Antes de encerrar o vídeo, eu só queria colocar aqui, a burguesia não tem uma origem nobre, né? Na época, né, a nobreza, sangue azul. E os burgueses, os comerciantes, não tinham essa origem nobre. Então havia muito preconceito em relação a eles, né? Como que pessoas que não têm sangue nobre vão ficar ricos, né? Então é uma problemática que vai surgir aí. Aqui nós temos o caso de Portugal, né? Então, outro país que tem belíssimas cidades medievais, como Óbidos, né? Que era tão bela
que os reis davam ela de presente para suas rainhas.